Olá pessoal, eu sou o Jair Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a atriz Débora Nascimento e a terapeuta nutricional Arielle Souza. Oi, Débora! Oi, Jairo. Oi, Arielle. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder conversar sobre um tema que também é muito relevante nesse momento, né? Muito legal. E você, Arielle, tudo bem por aí? Oi, Jairo, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? É uma honra e um enorme prazer de estar aqui junto com vocês para poder falar, né, um pouquinho sobre esse assunto tão importante nesse momento. Legal. A gente vai falar hoje sobre alimentação na quarentena. E eu tenho certeza que você que está em casa, né, em algum momento durante, né, essa pandemia, durante o isolamento social, durante a quarentena, já exagerou, né? Pois é, né? Então, muitas vezes as notícias, o que está acontecendo, mexe, né, com a nossa alimentação, né? E a gente busca refúgio no que a gente costuma chamar de comfort foods, né? Esses alimentos que trazem um certo conforto, um certo bem-estar, e aí a gente, né, muitas vezes perde a mão, exagera na pizza, no hambúrguer, no bolo de chocolate, no brigadeiro e por aí vai. Só que esse excesso não faz nada bem para a saúde, tá? Para começar, então eu queria perguntar para a Débora o seguinte: Débora, essa quarentena mexeu de alguma forma, alterou, né, o teu padrão de alimentação? Você de vez em quando está perdendo a mão também? Nossa, alterou muito. Além de perder a mão, fica aquela sensação da rebordosa. Depois que passa aquele prazer de se encher de carboidrato, de se encher de doce, você fica pensando: meu Deus do céu, o que que eu fiz? Por que que eu me entreguei dessa forma? Vou entrar numa dieta radical, vou fazer alguma coisa. E vem vários pensamentos que também não são saudáveis e que levam a gente num ciclo vicioso de até não se perceber e não perceber o que está acontecendo, do que você está realmente se jogando na comida. Então, nossa, mexeu muito comigo e confesso que continua mexendo. Zé, uma curiosidade, quando você assim vai procurar um alimento que te dá um certo conforto, um certo bem-estar, assim, hoje eu mereço, né? Normalmente você vai para o quê? Você vai para salgado, para doce, para chocolate, para fritura? Que é aquela coisa que você realmente assim, né, vai buscar no momento que você está mais ansiosa, mais tensa? Nossa, eu vou pro combo terrível. Que é carboidrato e doce. Eu só penso naquele pãozinho quentinho, aí depois, primeiro com queijo, aí depois o pãozinho quentinho com creme de avelã, ou então faz uma mistura meio tóxica e só paro quando eu vejo o fim. Eu não sou muito da fritura, eu não sou muito do óleo, daquela coisa que brilha e tal, mas eu não posso ver um carboidrato simples e que eu já fico com água na boca e vou e entro de cabeça mesmo. Legal. Vamos perguntar para a Arielle. Arielle, o que, assim, por que esses alimentos, assim, mais, que a gente chama de, sei lá, vou comer uma besteirinha, né? Tipo, um brigadeiro, um doce, o pão com avelã da Débora e tal. Por que isso causa bem-estar e conforto nas pessoas? Você podia explicar para a gente? E eu tenho uma curiosidade que você vai ter que me tirar, que é a seguinte: o que é uma terapeuta nutricional? Qual a diferença da terapeuta nutricional para uma nutricionista ou para uma nutricionista comportamental? Queria saber essas duas coisinhas de você. Bom, respondendo, né, começando pela última, o terapeuta nutricional, a gente não trabalha com dieta, a gente trabalha a sua relação com a comida, né? Porque comer é comportamental.
né? Comer emocional, né? A gente tem uma relação muito afetiva com a comida, né? Então, o comportamento ele engloba muito mais do que o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Então, o terapeuta nutricional ele trabalha a sua relação com a comida, né? De que forma que você pode ter uma relação mais saudável, mais equilibrada com a comida. Já o nutricionista ele já trabalha com a dieta, né? Geralmente tem uma dieta ali, uma prescrição, uma restrição, né? Ele não, às vezes, trabalha com comportamento. O nutricionista comportamental acaba tendo quase a mesma coisa que o terapeuta nutricional, entendeu? Entendi. Bom, por que a gente sempre recorre a esses alimentos, né, gostosos, né, esses alimentos calóricos, né? Pelo seguinte motivo, pelo sistema de recompensa, porque são alimentos prazerosos, né? São alimentos que geram bem-estar. E esses alimentos acabam provocando uma emoção, né? Uma emoção, às vezes, além do prazer, mas a felicidade, né? E também ele está relacionado com a nossa memória afetiva. Talvez vocês não recordem, né? Mas na infância de vocês, quando vocês eram criança e machucava, caía, machucava, o que seus pais davam para vocês? Chocolate. Talvez te davam, chocolate. Né? Então, desde a nossa infância, a gente já aprende, desde do aleitamento materno, na verdade, a gente já aprende a ter uma relação afetiva com a comida. A gente já aprende a entender que quando eu como, quando eu estou triste ou ansiosa, eu vou ficar bem. Né? Então, por isso que isso acontece, por isso que a gente faz essas escolhas. Dé, pegando carona um pouco no que a Arielle falou para a gente, como que dessa questão dessa conexão muito forte, né, das emoções com o jeito que a gente se alimenta, o que a gente come, né? Como que é, no geral, a tua relação com comida? E você sente que o teu estado emocional interfere diretamente na forma como você está se alimentando? Se você está bem, você consegue ficar mais regrada, se você está mais ansiosa, está passando por um momento mais difícil, você acaba descompensando. Você percebe essa relação? Nossa, Jairo, eu percebo muito, assim, os momentos mais estressantes, eu recorro à comida e depois eu fico muito triste que isso aconteceu comigo. Eu já tive uma relação bem perigosa, assim, com a comida. Eu tive anorexia quando eu era mais novinha, com volta de 16 anos. Minha mãe me ajudou muito a passar por isso. Tive uma rebordosa que foi um aumento monstruoso de peso, assim, eu engordei 30 quilos em 2 meses, que é, né, outro lado da balança, distúrbio alimentar. E, e desde então, sempre é um ponto de atenção na minha vida, sabe? Como eu olho para a comida, como eu lido com ela, e principalmente ligada às minhas emoções. Claro que hoje eu sou uma mulher muito mais consciente e percebo os meus gatilhos. E acho que por isso também que eu sofro quando eu percebo que eu fui exatamente de cabeça nos carboidratos e no comfort food como forma de recompensa e fico me culpando também como que eu não observei isso. Mas nesse momento de pandemia, né, de lockdown, que muitas coisas passam pelo âmbito da emoção e do medo e do estresse, eu tenho tentado não me culpar muito e realmente passar por períodos de limpeza, assim, tipo, não, vou evitar carboidrato durante esses dias e vou tentar comer menos isso durante a noite, mas também quando eu escorrego, eu ficar tranquila. Mas muito disso está associado à minha imagem, a como eu me enxergo. Então, eu Uhum. tive que passar por todo um processo de limpeza também das minhas redes sociais, sabe? De ver quem me estimula de uma forma positiva, quem me traz gatilhos positivos com
com a yoga, por exemplo, que eu virei yogi nessa quarentena, e em vez de ter aquela imagem daquela mulher perfeita, com a bunda perfeita e que come só alface, eu não sou essa mulher isso só me gerava um gatilho de, ai meu Deus, por que que eu comi esse pão? E aí isso trazia todo, da manhã eu não vou ficar sem comer. E aí, no dia seguinte, eu ficava completamente sem comer. E aí, no outro dia, eu estava morrendo de fome, já cansada, meio que com energia baixa. Então, eu não conhecia a terapia nutricional. Eu estou, assim, maravilhada de ouvir isso da Arielle, que eu tenho certeza que eu, eu sou uma paciente. Porque por mais que eu tenha passado por esse distúrbio na minha adolescência, isso é uma coisa que caminha com a gente, é um ponto de atenção. E nessa quarentena ficou bem visível e bem nítido para mim de que realmente é algo que se tem que ter uma atenção mesmo para você e para o que você consome como notícia, como mídia, como imagem. Legal. Arielle, a Débora falou uma coisa super importante aí também, essa história de como a gente se enxerga, e de muitas vezes como as redes sociais, que hoje estão tão presentes na vida da gente, né, empurram a gente para um determinado padrão de relação com a imagem, com o corpo da gente, e isso, né, impactando as nossas emoções e fazendo a gente de repente, buscar mais conforto aí nos alimentos e depois se punir por isso e tal. Assim, da tua experiência, assim, como que você orientaria os teus pacientes, as pessoas que te procuram, para conseguir desconectar um pouco dessas redes sociais e ficar mais tranquilo e se relacionar melhor com essas pressões? A primeira coisa é fazer um detox, né, das redes sociais, né? Como a Débora disse, né, de fazer uma limpeza mesmo daqueles perfis que não acrescentam em nada, né? Então, aqueles perfis que te geram uma certa ansiedade, que você fica se comparando, se frustrando, deixa de seguir, né? E seguir pessoas que são mais reais, que te representem, né? Que pode contribuir de forma mais positiva, tanto para a sua relação com a comida, quanto para a sua relação com o seu corpo. Né? Eu acho que então, o primeiro passo é fazer esse detox. Legal, bacana. E aí, desconectando um pouco, né, você, de repente, conseguir aliviar um pouco essas pressões. Débora, na verdade, eu conheço a Débora há muitos anos, né? Eu conheci a Débora praticamente pós-adolescência, né? Há quase 15 anos atrás, na oficina de atores da Globo e tal. E eu lembro que foi um período muito intenso na vida, né, de vocês, muito jovens chegando, né? E uma pressão nova e tal. Depois disso, você começou a fazer muitas novelas e tal. E a vida do ator, da atriz, tem isso, né? Tem períodos que você está muito focado, concentrado, fazendo, né, um trabalho diário, assim, lendo texto e tal. E tem uns períodos mais tranquilos. Nesses períodos que você está mais estressada, assim, que a carga de trabalho aumenta, você está sendo mais exigida, mais cobrada, você sente que você também, da mesma forma que aqui na quarentena, você acaba correndo ali para os comfort foods e aí desencadeando um pouco mais esse processo aí que a gente está conversando hoje? Ou não? É o tempo todo ou tem a ver com essas cargas externas também? Eu ficava meio que nos altos e baixos, nos períodos que eu ficava muito é, estressada, assim, com cenas muito intensas e tudo mais, eu acabava até passando longos períodos sem comer, mas sempre observando para não entrar num ciclo de me jogar nos carboidratos. Então, eu ficava períodos sem comer porque eu estava estudando demais, ou naquela pilha, e depois eu focava numa fruta, ou num açaí, numa coisa assim. Mas quando é num projeto tipo um filme ou uma série que eu estou fazendo e que precisa de uma mudança no meu corpo, que o meu corpo precisa mudar para o personagem, aí eu fico muito regrada. Aí eu fico muito. Porque faz parte do processo do trabalho eu manter aquele corpo daquele jeito. E então aí fica mais fácil eu ter um norte de realmente me concentrar e uma determinação de manter uma rotina de alimentação e de exercício. Agora, se o personagem não precisa de um corpo completamente específico, aí eu confesso que eu dou uma sambadinha.
E eu queria aproveitar para perguntar para a Ariane. Ariane, é comum isso? Os períodos que talvez a gente fique um pouco mais estressado, mais carga de trabalho e tal, a gente acaba meio que buscando refúgio aí nessa memória afetiva, nos alimentos mais confortáveis, assim? Você acha que isso acontece? Sim, acontece muito, né? Quem tem uma carga de trabalho muito pesada, muito estresse, acaba buscando a comida como uma forma de prazer. Porque como ele está trabalhando muito, não tem mais nada que ele possa fazer, nenhuma outra atividade que seja prazerosa que não seja comida. E a comida passa a ser a única e a primeira coisa que ele pensa para ter esse prazer. Também acaba sendo um prazer mais rápido, né? Mais imediato. Né? Então, isso é muito comum. Eu tenho uma Legal. pergunta para a E Arielle. diga, Débora. A Arielle, nesse momento que a gente está assim, em lockdown, em casa, e tendo que fazer home office, e pedindo comida, e estocando algumas coisas, muito presente em casa, eu tenho criança pequena e tudo mais, como é que a gente evita aquele lanchinho de a cada 5 minutos? Tipo, eu tô aqui trabalhando e tal, pesquisando, aí já deixa aqui a mãozinha aqui assim, ó, plum, 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 e vai Uhum. acumulando. Tem alguma uma metodologia, tipo, olha, senta e toma café, aí você fica sem comer até tal hora, você tem que fazer tipo uma agendinha, porque é muito difícil. O ideal é não ter a comida perto, né? Porque senão vai acontecer esse automático, esse piloto automático de ir lá, quando você está trabalhando, você vai comendo. Né? Então, acaba que você não percebe o que você está comendo. Né? E a digestão acaba sendo diferente também. Então, o ideal é que a comida ela fique um pouco longe da sua visão. Né? E de você, quando você for em busca da comida, de você parar, respirar fundo e pensar: será que eu estou com fome? Por que eu estou buscando comida? Na maioria das vezes, a gente não para, a gente não faz essa pergunta, a gente não se questiona, a gente vai no automático. Eu vou comer. Mas a gente nem sabe por que a gente está comendo, se realmente está com fome. Né? Então, quando vier essa ânsia, né, essa vontade de comer, parar, respirar fundo e pensar: eu estou com fome? É fome física? O que eu estou sentindo? Né? Porque se não for fome física, pode ser uma emoção. Se for emoção, que emoção é essa? Né? Por que ela está ali? E a partir disso, né, o que eu realmente preciso? Será que eu realmente preciso de comida? Né? Que às vezes você precisa de uma outra distração, às vezes é descansar, que você está trabalhando demais, né? Apenas de fazer uma pausa. Né? E aí, às vezes, a comida acaba sendo essa pausa, mas às vezes nem é necessário naquele momento. Então, às vezes, você nem está com fome e aí você acaba comendo. Arielle, você falou uma coisa, acho que há um tempinho, assim, que eu achei muito interessante, e lembrei da história que a Débora acabou de falar, que ela está com a filha em casa. A tua filha está com quantos anos, Débora? Ai, tá com 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. 2 anos, tamanho de 5, a menina é enorme. Por exemplo, quando elas caem, se machuca, ou tá triste, dá uma chorada, que ela vai pedir alguma comida, ou que você vai oferecer alguma comida, você acha que ela já pede uma comida, um doce, um chocolate, ou você já oferece uma comida mais calórica? Como que você faz essa mediação, né, de alimento, de recompensa para ela? Porque eu acho que pode ser uma coisa interessante da gente pensar, né? Porque se os pais percebem isso e começam a fazer esse tipo de negociação, vamos chamar assim, de conforto Ótima consumo, pergunta. né? Talvez isso possa, de repente, no futuro ajudar, né, as crianças a terem uma relação melhor com comida e tal. Quando ela se machuca, né, que tipo de alimento ela quer, e depois a Arielle conta pra gente qual que é o melhor jeito de lidar com as crianças. Eu acho que exatamente por causa do meu histórico meio difícil assim com a comida, desde sempre eu não associei absolutamente nada com a comida. Eu não associei se ela bate ou se ela cai.
e ela é muito ativa, então vira e mexe, ela tomba, e ela bate alguma coisa. Aí ela começa a chorar, eu pego ela e falo, tá doendo, né, meu amor? Ai, é porque você bateu aqui, ó, e você não prestou atenção, próxima vez olha para o chão e tal, mas nem sequer passa pela comida, assim, ou pela recompensa. Eu falo, tá tudo bem, calma, vem aqui e tudo mais. Então, eu não faço esse sistema de recompensa com ela. Ela comeu doce a primeira vez agora, no aniversário dela, que foi agora no meio da pandemia, em abril. E aí eu fiz tudo aqui em casa, junto com ela, fiz um brigadeirinho e ela nunca tinha pegado no brigadeiro, experimentado o brigadeiro, e foi quando ela provou doce, mas que também não foi aquela coisa, quero e tal. Ela não me pede comida, ela não me pede, ela ama tomate, brócolis, essas coisas, assim, ela é louca com tomate e brócolis. Então, quando ela cai e se machuca, eu nunca fiz essa associação com a comida. Então ela tem ela não exige, não pede, não sabe que ai, caí, eu vou comer uma. E é um ponto que eu fico prestando bastante atenção. O pai dela é diabético, então o que faz, assim, facilita é ótimo, mas assim, na casa dele eu também sei que não vai ter doce, não tem açúcar, ou não tem excesso de carboidrato e tudo mais, então a gente mantém ao mesmo esquema de alimentação, que a rotina de alimentação que ela tem na minha casa, ela também tem na casa do pai dela, e a gente sempre concordou com dar preferência às frutas, a alimentos mais naturais, e evitar ao máximo qualquer tipo de recompensa associada ao alimento. Legal, bem bacana. E aí, ele tá certo, né? É por aí, né, Arielle? É isso mesmo. Que bom que você já tem essa consciência, Débora, porque esse é o caminho, né? Existem várias outras formas da gente recompensar a criança, né? Não precisa ser com a comida, né? Então, às vezes, só deixar ela chorar, porque vai passar, né? E assim, dessa forma, ela vai começar a entender que aquilo vai acontecer, né? Que ela está sentindo ali é uma emoção, uma tristeza, né? E aí como que ela pode lidar com essa emoção sem descontar na comida, né? Então esse é o caminho. Legal. E olha, a gente tem certeza que não é só a gente, né? Eu, a Débora, talvez a Arielle, né? Que em algum momento dessa pandemia a gente perdeu um pouco o controle, abusou um pouquinho. A gente tem certeza que você que está acompanhando a gente aí na sua casa também, em algum momento, né? Já perdeu o controle e foi buscar aí alguma besteirinha, enfim, algum alimento, né? Para reconfortar em algum momento mais complicado aí que o pessoal está passando. E aí a gente pediu para as pessoas mandarem dúvidas para a gente vai ler algumas dessas perguntas agora. E lembrando que no programa, todo o programa, a gente traz, na verdade, dúvidas dos nossos espectadores, da nossa audiência. E se você tem uma dúvida, né, dá uma olhadinha nas redes sociais de Viva Bem UOL e manda a tua pergunta para a gente, que a gente vai fazer o possível para ler aqui no programa. E aí, olha, algumas perguntinhas que a gente recebeu aqui, talvez sejam interessantes, né? Acho que a Débora podia falar e depois a Arielle podia falar também. Débora, tem alguma coisa que você coloca no seu cardápio para dormir melhor, para conseguir dormir bem? E para a Arielle, assim, existe isso, Arielle, algum alimento que você pode comer, ou é o jeito que você come, não sei, para conseguir ter um sono melhor? Débora. Ai, eu não tenho uma rotina, não. Eu acho que eu deveria ter, né? Acho que poderia ajudar. Mas eu não tenho, não. Eu tento evitar café a partir de um certo horário. Não tomo refrigerante já há anos, porque eu não gosto. Então, e também eu gosto muito de tomar chá de camomila, mas não é sempre. Mas eu gostaria de saber a dica da Marielle. Isso que eu queria saber. Diga, Sim, tem Arielle. alguns alimentos, né, que acabam pesando mais, né, atrapalhando o sono, né, como o café, alimentos ricos em cafeína, né, que contém cafeína. Então, são os alimentos que a gente precisa de evitar. Agora, tem alguns alimentos que podem ajudar a
dá uma tranquilidade, né? Serve como um calmante, como os chás, né? Chá de camomila, erva cidreira, erva doce também, né? Algumas pessoas utilizam. O leite morno, né? E alimentos, né, mais leves, né? Procurar se alimentar de alimentos mais leves nesse período noturno antes de dormir, né? Não dormir muito com a barriga muito cheia, né? Acabou de comer, aí vai logo deitar e vai dormir, né? E isso tudo vai atrapalhar, né? Então, procurar fazer uma refeição mais leve, investir mais nos chás, né? Que vai poder ajudar e tranquilizar aí o nosso sono. E olha só, mais uma dúvida aqui que chega pra gente, acho que as duas podem ajudar. Amo doces, estou comendo muito chocolate. Tem jeito de controlar? Débora consegue controlar? Ai, depende, não muito. Assim, se depende é porque eu não consigo, né? Então, eu acho que, eu não consigo muito não. Arielle, me ajuda. Eu acho que é uma forma da gente poder, né, controlar a vontade de comer doce é da gente procurar entender o motivo, né? Por que que eu estou querendo comer esse doce? A vontade de doce, ela pode vir por N fatores. Pode ser por uma questão hormonal, às vezes a pessoa está no ciclo menstrual, na TPM, às vezes pode ser uma forma de recompensa, falta de descanso, pode ser uma falta de deficiência de nutrientes, ou excesso também de algum alimento, né? Se a pessoa come muita carne, por exemplo, essa vontade de doce é uma forma do organismo dela tentar equilibrar esse excesso, né? E tem a parte emocional, né? Que eu acho que é o mais comum e mais presente aí nessa pandemia. Então, a primeira coisa é da gente procurar entender o motivo, né? A gente parar e pensar e fazer essa escolha, tomar essa decisão de uma forma mais consciente. Será que realmente preciso comer esse doce? Como que eu vou comer esse doce? Eu vou me sentir bem, em paz? Eu vou sentir prazer? E aí a pessoa vai tomar essa decisão. Legal. Agora a gente está quase chegando no final do programa e a gente tem um quadro que é o nosso momento confessionário. Quando o assunto é alimentação ou saúde, o que é aquilo que vocês sabem que não deveriam fazer, mas não conseguem controlar ou não querem controlar? O nosso pecadinho, vamos falar assim. Débora, qual seria o seu, hein, com relação à alimentação? Gente, ouvindo a Arielle ali falando, será que a gente deve comer? Você tem que parar e pensar. Eu comecei com uma mania que eu tenho que observar mesmo, que é de noite eu pego um pacote de bolacha e levo para o meu quarto. Ai, não presta. Já viu o estrago. Vai o pacote todo, Débora. Nossa, vai metade do pacote numa noite, metade do pacote na outra noite, e assim, é o finzinho do dia. Assim, você já escovou o dente, para que você quer a bendita da bolacha, sabe? Do biscoito? Não precisava, mas assim, é quase uma rotina. Aí eu tenho que ficar, tipo, me controlando, realmente, sabe? Pensando, mas é isso, confesso que tá rolando isso aqui em casa. E Arielle, qual o seu? Você não vai escapar, não, Arielle. Qual o seu pecado alimentar? Quero ver se tudo que você fala se usa na prática mesmo. Pois é, se bem que eu sou uma pessoa muito consciente, sabe? Mas eu acho que o meu ponto fraco é o doce também. Não é que eu como muito doce, mas às vezes eu como todos os dias, por exemplo. E a bebida que eu gosto muito, de um vinhozinho, né? Mas eu consigo muito colocar a minha prática, o meu trabalho na prática, né? Então eu não sou uma pessoa que bebe muito, que come muito doce, que come muito, né? Então eu sou bem faço o que eu digo, faço o que eu faço. Tá bom. Recadinho final da Débora, recadinho final da Arielle. Ai, o recado final é, gente, se
se acarinhe e perceba que não é o alimento que faz isso com você, que faz isso com a gente. Nesse momento, a gente procura todos os lugares que a gente sabe que acessa o nosso, né, nosso botãozinho de prazer, porque nesse momento a gente está sentindo muita dor em todos os lugares, né, em todas as camadas, e a gente corre para esses lugares que dão conforto e traz um pouco de segurança. É a gente olhar mesmo para a gente. Eu acho que quando eu paro e olho por o que está acontecendo dentro de mim, dessa inquietude que eu vou e acabo no chocolate, numa bolacha, um biscoito recheado, quando eu paro e olho com atenção para isso, eu consigo respirar e ter um distanciamento. É difícil, mas acho que a gente tem que olhar e nos acarinhar de verdade. Muito legal, muito legal. E você, Arielle, recadinho final? Da gente ser mais gentil, né, com a gente mesmo. Às vezes a gente é muito autocrítico, é muito não se muito julgador, né? Então da gente entender as nossas necessidades, né, se respeitar, né? Então da gente perceber as nossas emoções e encarar as nossas emoções. A emoção, quando a gente vive, sente ela, né? Quando a gente assume ela, ela não vira comida, né? Então a gente precisa de encarar mais essas emoções, né? Encarar dela de uma forma mais gentil mesmo, né? Que ela tá ali, ela veio, da mesma forma que ela veio, ela vai embora, né? Então da gente se permitir apenas sentir, porque vai passar. Legal, muito legal, Arielle. Gente, muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom ver Débora, foi muito bom ver a Arielle, ouvir o que ela tinha para falar. Espero que você de casa tenha curtido, tenha gostado. E amanhã tem mais Conexão Viva Bem. O tema de amanhã é saúde da mulher. E a gente vai mostrar como é possível, se é que é possível, se a gente precisa mesmo, né, conciliar, né, trabalho em casa, cuidado com os filhos, tarefas domésticas, como colocar tudo isso, né, nessas 24 horas que a gente tem do dia. Não tá fácil, mas será que precisa mesmo? E a gente vai receber a atriz Mia Mello e está imperdível, não perca. Beijos, beijo Dé, beijo Arielle e até mais. Um Um beijo. beijo, muito obrigada pelo convite. Qual?